Meu filho esqueceu de comprar minha passagem para o casamento dele em Cancún. Esqueceu. Uma palavra pequena demais para o que aquilo significou. Ele não disse que eu não era bem-vinda. Não disse que eu não importava. Não disse que eu não fazia parte. Ele apenas disse que não tinha mais lugar. E naquele segundo eu entendi tudo. Fui a única deixada de fora. Não levantei a voz. Não chorei. Não discuti. Eu apenas disse, tudo bem. Mas, por dentro, alguma coisa se quebrou de um jeito que não volta a ser como antes. Porque quando uma mãe percebe que virou excesso na vida do próprio filho, ou ela se apaga para sempre, ou ela se levanta. E naquele momento, sem ninguém perceber, eu comecei a me levantar. Existem histórias que não são feitas para quem escuta por curiosidade. São para quem já sentiu o gosto amargo de ser colocado à margem por quem mais amava. Quem reconhece essa dor sabe por que vozes como a minha continuam existindo. E é por isso que histórias assim encontram abrigo em lugares como Afonso Astori. Eu tinha 67 anos quando meu próprio filho conseguiu olhar nos meus olhos e mentir com a naturalidade de quem pede um copo de água. 67. Uma vida inteira sendo mãe. Uma vida inteira colocando outra pessoa na frente de mim. Uma vida inteira dizendo vai, eu dou um jeito. E naquele dia, eu não cabia nem numa lista de convidados. A ligação veio numa quinta-feira à tarde. A voz dele vinha alegre, vibrante, carregada daquele entusiasmo que eu conhecia desde quando ele era menino e me ligava para dizer que tinha passado numa prova, conseguido um emprego, alcançado algo que queria muito. Mãe, a gente vai casar em Cancún. Resort 5 estrelas, praia particular, tudo incluso. Você acredita? Eu segurei o telefone com as duas mãos, como se aquilo fosse uma corda me puxando de volta para um lugar onde eu ainda pertencia. Meu filho. O menino que eu criei sozinha depois que o pai dele morreu. O menino que eu embalei em noites de febre. O menino por quem eu trabalhei dobrado durante anos para pagar estudo, condução, comida. Que maravilha, meu amor, quando é? Final de maio. A Mariana já está organizando tudo. É o sonho dela. Mariana. Minha nora. A mulher que entrou na nossa vida como quem entra num ambiente iluminado demais. Tudo nela parecia bonito, organizado, elegante. Mas, aos poucos, o jeito do meu filho foi mudando. Não de uma vez. Não com gritos. Mudou nos detalhes. Menos ligações. Menos paciência. Menos tempo. Eu engolia o desconforto como toda mãe engole. Porque a gente aprende cedo que amar filho é aceitar até quando dói. Vou começar a guardar dinheiro para passagem, eu disse. Não quero perder isso por nada. Houve uma pausa. Curta. Quase invisível. Mas eu passei décadas lidando com pessoas, ouvindo o que não é dito, reconhecendo o silêncio que vem antes da mentira. Ah, mãe, depois a gente conversa sobre isso com calma. E desligou. Nas semanas seguintes, a vida dele foi me empurrando para fora sem fazer barulho. Quando eu ligava, ele estava sempre ocupado. Sempre em reunião. Sempre saindo. Sempre te ligo depois. E nunca ligava. Enquanto isso, tudo acontecia longe de mim. Detalhes do casamento. Escolhas. Decisões. Não porque eu fosse chamada a participar, mas porque alguém comentava, porque alguém mencionava, porque eu existia apenas como alguém que observava de fora. Até o dia em que a verdade me alcançou sem pedir licença. Não foi ele quem contou. Não foi ela. Foi o acaso. Alguém comentou, como quem fala de qualquer coisa. Ah, a lista já está fechada. Todo mundo confirmado. Todo mundo. Voltei para casa com as pernas fracas. Sentei na beira da cama. Respirei fundo. Eu não quis acreditar. Porque acreditar significava aceitar que meu próprio filho tinha me retirado da própria história. Mas eu precisava ouvir da boca dele. Peguei o telefone. Quando ele atendeu, a voz saiu leve demais. Educada demais. Distante demais. Oi, mãe. Meu filho, eu queria saber uma coisa. Você já comprou minha passagem? O silêncio do outro lado não foi falha de sinal. Foi escolha. Mãe, é que a gente teve problema com a lista.
Meu estômago afundou. Problema como? O resort tem limite de pessoas. A família da Mariana é grande. A gente teve que fazer escolhas difíceis. Escolhas difíceis. Como se eu fosse um objeto que não coube na decoração. Henrique, eu sou sua mãe. Eu sei, mãe. Mas é só um casamento. A gente faz alguma coisa depois aqui. Não era sobre festa. Nunca foi. Era sobre existir. Era sobre ser vista. Você está me dizendo que não tem espaço para mim no casamento do seu único filho? Mãe, não dramatiza. Não tem mais vaga. Está tudo esgotado. Tudo. E eu era o resto. Minha voz saiu calma, controlada, fria. Tudo bem, filho. Do outro lado, ele suspirou aliviado. Sabia que você ia entender. Entender. Desliguei. Olhei para a sala da casa onde eu criei aquele menino sozinha. Fotos nas paredes. Anos de sacrifício em silêncio. E ali eu percebi algo que doeu mais do que qualquer palavra. Eu não era mais necessária. Eu tinha cumprido meu papel. E agora eu era apenas um detalhe inconveniente. Há histórias que não pedem atenção. Elas exigem permanência. Quem continua ouvindo não está atrás de entretenimento. Está atrás de verdade. E é por isso que vozes como a minha seguem encontrando lugar no Afonso Story. Naquela noite eu não chorei. Eu fiz algo que nunca tinha feito. Eu parei de implorar por espaço. Sentei na ponta da cama e tomei uma decisão que mudou tudo. Eu não ia me humilhar. Eu não ia pedir para caber. Eu não ia me transformar em um incômodo educado. Eu ia desaparecer. Mas antes, eu precisava entender por que aquilo tinha acontecido. E foi nessa busca que eu encontrei algo que eu mesma tinha esquecido. Não estava numa gaveta organizada. Não estava em caixa de joias. Estava no fundo do armário, onde a gente guarda coisas que não quer mais lembrar. Uma pasta antiga. Abri com as mãos trêmulas. E ali estava. A escritura da casa onde meu filho morava com a esposa. No meu nome. Meu nome. Meu marido tinha insistido, anos atrás, que tudo ficasse registrado em mim. Para sua segurança, ele dizia. Para você nunca depender de ninguém. Na época, eu achei exagero. Eu era mãe. Eu acreditava que amor bastava. Naquele dia eu entendi que amor sem limites vira permissão para ser apagada. Sentei no chão, segurando aquele papel como quem segura a própria identidade de volta. Eu não era visita naquela história. Eu era a dona. E quando alguém descobre o próprio valor depois de ser tratado como sobra, o mundo começa a se reorganizar. Quem entende isso não abandona uma história assim no meio. Porque quando uma mulher descobre que não é descartável, não há como fingir que não ouviu. É por isso que vozes como a minha continuam ecoando, e continuam sendo encontradas no Afonso Story. O casamento aconteceu sem mim. Eu soube porque o mundo continuou girando como se eu não existisse. Fotos. Brindes. Sorrisos. E eu estava sentada sozinha na minha casa, segurando uma xícara de café frio, assistindo a vida do meu filho por uma tela como se eu fosse uma estranha. Nenhuma mensagem. Nenhuma ligação. Nenhum mãe, eu sinto sua falta. Nada. Ali eu entendi, não tinha sido esquecimento. Foi escolha. E quando alguém escolhe te deixar fora, você precisa escolher a si mesma para dentro. Naquela mesma semana, eu fiz o que nunca tive coragem de fazer. Arrumei 2 malas. Peguei documentos. Algumas roupas. E a escritura. Escrevi um bilhete simples. Eu precisei ir embora para me encontrar. E saí. Sem cena. Sem anúncio. Sem despedida. Eu não queria ser procurada por culpa. Eu queria ser sentida pela ausência. Algumas histórias não são feitas para quem passa por cima. São para quem reconhece o peso de ser invisível e decide não aceitar mais isso. É por isso que quem permanece ouvindo não está aqui por acaso. Existe algo nessas palavras que chama quem também já foi deixado de fora, e esse chamado continua vivo no Afonso Story. Eu mudei de cidade.
Comecei uma vida pequena, silenciosa, simples. Trabalhei, caminhei, respirei. Pela primeira vez em décadas, eu não precisava justificar minha existência para ninguém. Não atendia chamadas. Não respondia mensagens. Eu estava aprendendo a viver sem pedir licença. E foi exatamente quando eu estava inteira de novo, que meu passado resolveu me encontrar. Não foi meu filho. Foi um advogado. Voz formal. Fria. Dona Cecília, estamos entrando em contato por causa do imóvel onde seu filho reside. Precisamos da sua assinatura para uma transferência. Eu sorri. Não de alegria. De clareza. Eles não me procuraram porque sentiram minha falta. Eles me procuraram porque precisavam de mim. E naquele instante eu soube. O jogo tinha virado. Não por vingança, mas por dignidade. Porque eu não desapareci por um ano para machucar. Eu desapareci para lembrar quem eu era. E quem entende esse tipo de virada não abandona a história antes de ver até onde ela vai. Algumas verdades não são confortáveis, mas são necessárias. É por isso que quem permanece aqui não está apenas ouvindo uma história. Está reconhecendo a própria. E é por isso que este tipo de voz continua existindo, no Afonso Story. Eu desapareci sem fazer barulho. Não foi fuga. Foi retirada. Como alguém que percebe que está ocupando um lugar onde já não é bem-vinda, e simplesmente se levanta da mesa. Eu não deixei endereço. Não avisei para onde ia. Não dramatizei. Porque quem já foi reduzida não tem mais vaga, aprende rápido que pedir explicação é implorar por migalhas. Eu só fui. Peguei um ônibus de madrugada, com 2 malas e um corpo cansado de anos de concessões. O vidro embaçado, as luzes da estrada passando como memórias que não doíam mais. Cada quilômetro era uma camada de silêncio entre mim e o passado. Quando cheguei, a cidade era pequena, simples, sem ninguém que soubesse quem eu era. Pela primeira vez em muito tempo, isso não me apavorou. Aquilo me deu paz. Eu aluguei um quarto com uma janela estreita e um ventilador barulhento. Coloquei minhas roupas numa gaveta, meus documentos numa pasta e a escritura na bolsa. Era pouco, mas era meu. Nos primeiros dias eu andava sem rumo, só para sentir o chão debaixo dos pés. O corpo doía, mas a mente respirava. Ninguém me chamava de mãe com pressa. Ninguém me dizia, depois eu te ligo. Ninguém me colocava em espera. Eu comecei a trabalhar. Não por ambição. Por dignidade. Aprendi nomes de flores, preços, horários. Aprendi a ouvir histórias de gente que entrava para comprar um buquê e saía contando a própria vida. Ali, ninguém me conhecia como a mãe de alguém. Eu era apenas eu. E, aos poucos, algo foi mudando dentro de mim. Meu cabelo, que eu tingia há anos para esconder o branco, começou a ficar como era. Minhas mãos, que sempre tremiam quando eu pensava em faltar, ficaram firmes. Eu passei a dormir sem aquele aperto no peito que me acordava de madrugada. Porque quando você para de pedir espaço, você descobre que já tem um. Há quem pense que desaparecer é fraqueza. Mas só quem já foi invisível entende a força que existe em sair sem pedir permissão. Histórias como essa não são para quem passa rápido, são para quem reconhece o que é ser empurrado para fora da própria história. É por isso que vozes assim continuam encontrando eco no Afonso Story. No início, meu telefone não parava. Chamadas perdidas. Mensagens. Áudios. Eu não ouvi nenhum. Não por vingança. Mas porque, pela primeira vez em décadas, eu precisava escutar a mim mesma antes de escutar qualquer outro. E foi nesse silêncio que eu entendi algo que eu nunca tinha tido coragem de admitir. Meu filho não tinha apenas me deixado de fora de um evento. Ele tinha me deixado de fora da vida dele. Eu me lembrava de cada sacrifício como se fosse uma lista que ninguém mais via. Eu lembrava da máquina de costura que vendi para pagar um curso que ele queria fazer. Dos domingos em que eu ficava em casa corrigindo textos enquanto ele estava com amigos. Das vezes em que eu escolhi não comprar algo para mim porque mês que vem eu vejo. Tudo isso, para ele, tinha virado passado irrelevante. E o que mais doía não era o casamento em Cancún. Era perceber que eu tinha sido substituída sem sequer receber um aviso. Eu era parte da vida dele que já não combinava com o cenário novo. Simples.
Antiga. Dispensável. Essa palavra me atravessou como um prego. Dispensável. E quando você descobre que se tornou dispensável para quem você colocou acima de tudo, algo dentro de você se quebra de um jeito que não tem cola. Eu não chorei. Eu não xinguei. Eu não escrevi mensagens longas. Eu apenas deixei de existir para eles da mesma forma que eles tinham me deixado de existir. Não por ódio. Por dignidade. Algumas histórias não pedem aplauso. Elas pedem permanência. Quem continua ouvindo não está atrás de consolo, está atrás de verdade. E verdades como essa não costumam ser contadas para agradar. Elas existem para acordar. É por isso que este tipo de voz continua vivo no Afonso Story. Os dias viraram semanas. Eu fazia café cedo, caminhava até o trabalho, voltava com cheiro de flor nas mãos. À noite, eu sentava perto da janela e olhava o céu escurecer. Pela primeira vez, o silêncio não me machucava. Ele me protegia. Foi então que algo inesperado aconteceu. Eu comecei a gostar da mulher que eu estava me tornando. Uma mulher que não pedia desculpa por ocupar espaço. Uma mulher que não se diminuía para caber na vida de ninguém. Uma mulher que não precisava ser necessária para se sentir valiosa. Eu passei a me olhar no espelho sem perguntar: o que eu ainda devo para alguém? E a resposta era sempre a mesma: nada. E isso é assustador para quem passou a vida inteira pagando com a própria existência. Há um momento em que a ausência começa a falar mais alto do que qualquer explicação. Quem já foi esquecido reconhece esse som. É o som de alguém percebendo, tarde demais, o que perdeu. E quando essa percepção chega, a história nunca mais volta a ser simples. Eu não sabia quando, mas eu sentia. Alguma coisa ainda ia me procurar. Não por saudade. Não por amor. Por necessidade. Porque, no fundo, quem nos trata como descartáveis só percebe o valor quando precisa desesperadamente daquilo que jogou fora. E eu já não era mais a mesma mulher que disse tudo bem. Eu estava aprendendo a dizer não. E quem entende o peso dessa palavra não abandona uma história assim no meio. Porque não se trata apenas de mim. Trata-se de todas as pessoas que foram deixadas de fora e decidiram existir de novo. É por isso que essa voz continua encontrando quem precisa ouvi-la, no Afonso Story. O silêncio durou meses. Não aquele silêncio vazio de quem não tem ninguém, mas o silêncio pesado de quem, finalmente, deixou de se explicar. Meu telefone parou de tocar. As mensagens cessaram. Os áudios ficaram presos em um passado que eu não queria revisitar. E, pela primeira vez em muito tempo, eu não senti culpa por isso. Porque quando você passa a vida inteira respondendo, justificando, cedendo, chega um dia em que você entende: continuar disponível para quem te tornou invisível é uma forma de abandono de si mesma. Eu não abandonei ninguém. Eu apenas parei de me abandonar. A cidade pequena foi me ensinando a viver de novo. Eu acordava cedo, sentia o cheiro de café, caminhava até o trabalho. Aprendi a montar arranjos, a lidar com gente simples, com histórias pequenas e verdadeiras. Ninguém ali me via como a mãe de alguém. Eu era apenas uma mulher com nome, rosto, cansaço e dignidade. E isso muda tudo. Quando você deixa de ser função, você volta a ser pessoa. Passei a observar o mundo com olhos novos. O ritmo lento. As conversas na porta. As dores alheias que ninguém disfarçava com status ou aparência. Eu escutava e pensava: por que eu demorei tanto para perceber que meu valor não dependia de ser necessária para alguém? Existem histórias que não pedem piedade. Pedem presença. Quem continua ouvindo sabe que não se trata apenas de um abandono. Trata-se de um despertar. É por isso que vozes como a minha não são feitas para quem passa por cima. Elas existem para quem reconhece o momento em que deixou de se ver. E é assim que essas histórias encontram eco no Afonso Story. Eu estava inteira quando o passado resolveu me encontrar. Não foi um pedido de desculpas. Não foi um mãe, eu sinto sua falta. Não foi uma tentativa de conserto. Foi uma ligação fria. Um número que eu não conhecia. Atendi sem pensar. Dona Cecília. Meu nome é doutor. Estou entrando em contato a respeito do imóvel localizado na rua onde seu filho reside. Precisamos tratar de uma transferência de propriedade. Transferência.
A palavra caiu no ar como uma lâmina. Por um segundo, eu não disse nada. Não porque eu estivesse confusa, mas porque, naquele instante, tudo fez sentido. Eles não me procuraram porque doeu minha ausência. Eles não me procuraram porque sentiram minha falta. Eles me procuraram porque precisavam de algo que só eu podia dar. Minha assinatura. Minha autorização. Meu consentimento. Eu fechei os olhos. Não de cansaço. De clareza. Quantos meses eu tinha desaparecido? Quanto tempo eu tinha passado longe? E em nenhum desses dias alguém ligou para saber se eu estava viva. Mas bastou uma necessidade jurídica. E meu nome voltou a existir. Sobre que tipo de transferência? Eu perguntei. Houve uma negociação envolvendo o imóvel. Para prosseguir, é indispensável a assinatura da proprietária. Proprietária. A palavra ecoou dentro de mim como um sino. Eu era a dona. Sempre tinha sido. E eles tinham esquecido disso. Ou fingido esquecer. Respirei fundo. Se meu filho quiser falar comigo sobre essa casa, ele sabe como me encontrar. Do outro lado da linha, um breve silêncio. Posso informar que a senhora se recusa a assinar neste momento? Pode informar que eu não estou morta. Apenas não estou disponível para ser usada. Desliguei. Minhas mãos não tremiam. Meu coração não disparava. Eu estava calma. Porque, pela primeira vez, a relação de forças tinha mudado. Eu não precisava mais de aprovação. Eu não precisava mais caber. Eu não precisava mais implorar por um lugar que me foi negado. Agora, eles é que precisavam de mim. Há um tipo de virada que não acontece com gritos. Ela acontece em silêncio, quando você percebe que não é mais a parte fraca da história. Quem entende isso não abandona uma narrativa assim, porque reconhece o momento exato em que a dignidade volta a respirar. É por isso que histórias como essa continuam encontrando quem precisa ouvi-las, no Afonso Story. Os dias seguintes foram estranhamente tranquilos. Eu sabia que aquilo não tinha terminado. Mas, diferente de antes, eu não sentia medo. Eu sentia controle. Não o controle que nasce da vingança, mas o controle que nasce do autoconhecimento. Eu passei noites pensando em tudo que eu tinha permitido por amor. Quantas vezes eu me calei para não parecer difícil. Quantas vezes eu engoli palavras para não ser a mãe que atrapalha. Quantas vezes eu aceitei migalhas de atenção como se fossem gestos de carinho. E agora, ali, naquela cidade que ninguém da minha antiga vida conhecia, eu estava pagando um preço diferente. O preço de não ser mais conveniente. Ser conveniente é fácil. Difícil é ser respeitada. E respeito só existe quando você mostra que não está à venda. Eles tentaram de novo. Não com afeto. Não com saudade. Com urgência. Mensagens chegaram. Não do meu filho. De intermediários. De pessoas que falavam em negociação, prazo, oportunidade. Eu li tudo em silêncio. Porque eu não tinha pressa. Quem me deixou de fora do próprio casamento não podia agora exigir que eu estivesse disponível para resolver seus problemas. Eu não era uma assinatura. Eu não era um documento. Eu não era um recurso. Eu era uma mulher que tinha sido descartada, e que agora tinha escolhido existir. Há histórias que nos ensinam que amor sem limite vira permissão para ser apagada. Quem reconhece isso não segue adiante como se nada tivesse acontecido. Porque, quando alguém finalmente percebe o próprio valor, não há retorno ao papel de figurante. É assim que esta voz continua encontrando quem precisa dela, no Afonso Story. Foi então que meu filho tentou. Não com argumentos. Não com justificativas. Com a voz. Mãe, é você. O timbre dele ainda era o mesmo. Mas havia algo novo ali. Algo que eu não tinha ouvido antes. Insegurança. Eu demorei alguns segundos para responder. Sou eu. Mãe, a gente precisa conversar. Precisar. Não querer. Não sentir. Precisar. Sobre o quê? Eu perguntei. Sobre a casa. Claro. Sempre sobre a casa. Nunca sobre mim. Nós podemos falar, eu disse. Mas não do jeito que você está acostumado. Como assim?
Sem pressa. Sem imposição. Sem fingir que isso é apenas um detalhe. Do outro lado, ele ficou em silêncio. E naquele silêncio eu reconheci algo que eu nunca tinha visto nele. Medo. Não de me perder, mas de perder aquilo que ele achava que já era dele. Há um momento em toda a história em que o poder muda de mãos. Não com gritos. Não com escândalos. Mas com a simples decisão de não se dobrar mais. Quem entende esse instante não abandona a narrativa, porque sabe, é aqui que tudo começa a se transformar. É por isso que vozes como a minha continuam ecoando, no Afonso Astori. Eu não vou assinar nada agora, eu disse. Quando eu decidir o que fazer, eu te aviso. Mãe, isso pode nos prejudicar. Eu sei. Você não entende. Eu entendo mais do que você imagina. Ele respirou fundo. Mãe, você está fazendo isso por causa do casamento? Eu fechei os olhos. Não de raiva. De lucidez. Eu estou fazendo isso porque você me ensinou, naquele dia, que eu não tinha mais lugar na sua vida quando não era conveniente. E agora eu estou te mostrando que eu não sou descartável. Do outro lado, o silêncio caiu como um peso. Eu desliguei. E ali eu soube. O menino que eu criei estava finalmente entendendo algo que eu demorei décadas para aprender. Que amor não é acesso ilimitado. Que ser mãe não significa ser usada. Que dignidade não é vingança. É fronteira. Quem escuta essa história até aqui não está apenas ouvindo palavras. Está reconhecendo algo que talvez nunca tenha tido coragem de nomear. E quando essa consciência nasce, ela não se cala mais. É por isso que este tipo de voz continua viva, no Afonso Astori. Eu não sabia o que viria a seguir. Mas eu sabia de uma coisa. Eu não era mais a mulher que disse tudo bem para ser deixada de fora. Eu era a mulher que finalmente tinha aprendido a dizer: assim, não. Depois daquela ligação, o silêncio voltou. Mas não era mais o mesmo silêncio de antes. Antes, era abandono. Agora, era espera. Eles estavam esperando que eu cedesse. Esperando que eu me sentisse culpada. Esperando que eu voltasse ao lugar de onde tinham me empurrado para fora. E eu não voltei. Porque quando alguém te ensina, da forma mais dura, que você é descartável, a última coisa que você faz é fingir que não aprendeu. Os dias passaram devagar. Eu continuava com minha rotina. Acordava cedo, caminhava até o trabalho, lidava com gente simples, com histórias pequenas, com dores reais. Ali ninguém me pedia nada além do que eu podia dar. Ninguém me usava como recurso. Ninguém me fazia sentir que eu existia apenas quando era útil. Eu respirava. E, pela primeira vez em muitos anos, não havia aquela sensação de estar devendo algo ao mundo. Mas eu sabia, aquilo ainda não tinha acabado. Porque quem sempre teve acesso livre à sua vida não aceita perder esse acesso sem lutar. A próxima tentativa veio disfarçada de preocupação. Mãe, você está bem? A mensagem apareceu no meu telefone numa noite qualquer. 3 palavras. Nenhuma saudade. Nenhum pedido de perdão. Nenhuma responsabilidade. Apenas a pergunta que se faz quando se quer abrir uma porta sem pedir licença. Eu fiquei olhando para a tela. Quantas vezes eu tinha perguntado se ele estava bem, sem resposta? Quantas vezes eu tinha ficado acordada esperando uma ligação que nunca veio? Eu não respondi. Não por vingança. Mas porque eu tinha aprendido a diferenciar interesse de necessidade. Quem se preocupa de verdade não aparece só quando algo está em risco. Algumas histórias não se sustentam na emoção. Elas se sustentam na clareza. Quem continua ouvindo não está buscando consolo, está buscando entendimento. E entendimento não nasce do que é bonito. Nasce do que é verdadeiro. É por isso que vozes como a minha continuam encontrando lugar no Afonso Astori. Dias depois, veio a segunda mensagem. Mãe, a situação da casa está complicada. A gente precisa resolver isso. Precisa. Sempre essa palavra. Eu respirei fundo. Não havia raiva no meu peito. Havia uma tranquilidade firme. Eu respondi apenas: quando eu estiver pronta para falar, eu falo. Nada mais. Nenhuma explicação. Nenhuma justificativa.
Porque eu não devia explicações para quem tinha me excluído sem uma única palavra de cuidado. O que eles não sabiam é que, enquanto me pressionavam à distância, eu estava fazendo algo que nunca tinha feito antes. Eu estava me preparando. Não para atacar. Não para punir. Para me proteger. Eu fui a um cartório. Conversei com o advogado. Levei os documentos. Queria entender exatamente o que eu podia e o que eu não podia fazer. E ali, sentada diante de alguém que não tinha relação emocional comigo, eu ouvi algo que me atravessou como uma verdade dura e libertadora. A senhora tem controle total sobre o imóvel. Nenhuma decisão pode ser tomada sem o seu consentimento. Controle total. A expressão ecoou na minha mente como um sino. Durante anos, eu tinha vivido acreditando que controle era sinônimo de frieza, que quem controla é quem não ama. Mas naquele dia eu entendi algo diferente. Controle não é poder sobre o outro. Controle é não permitir que te usem. E eu estava cansada de ser usada. Saí do cartório com uma sensação estranha no corpo. Não era alegria. Não era vingança. Era firmeza. Como se, depois de décadas andando em terreno instável, eu finalmente estivesse pisando em algo sólido. Há um momento na vida em que a dor deixa de ser apenas dor e se transforma em estrutura. Quem entende isso não escuta essa história como passatempo. Escuta como quem reconhece o próprio limite sendo desenhado. É por isso que vozes como a minha continuam ecoando, no Afonso Astori. A terceira tentativa veio com pressa. Mãe, isso está ficando sério. A gente tem prazo. Prazo. Como se eu fosse um obstáculo burocrático. Como se a minha existência fosse apenas uma formalidade. Eu sentei na beira da cama e li a mensagem várias vezes. E, pela primeira vez desde que eu tinha ido embora, algo queimou dentro de mim. Não era raiva descontrolada. Era indignação. Eles não me perguntaram como eu estava. Não perguntaram se eu tinha sofrido. Não perguntaram se eu precisava de alguma coisa. Eles só queriam a minha assinatura. Foi ali que eu entendi, com uma clareza que doeu mais do que o abandono. Eu não tinha sido excluída apenas do casamento. Eu tinha sido excluída do lugar de mãe. Eu tinha sido rebaixada à função de recurso. E ninguém transforma uma mulher em ferramenta sem enfrentar as consequências disso. Eu digitei devagar. Eu não vou decidir nada sob pressão. Se vocês querem algo de mim, terão que me ouvir. A resposta veio rápida. Mãe, você está nos colocando numa situação difícil. Difícil. Como se eu não tivesse passado anos em situações difíceis para que ele pudesse chegar onde chegou. Eu larguei o telefone sobre a mesa. E naquele gesto simples eu senti algo que eu nunca tinha sentido antes em relação ao meu próprio filho. Eu não me sentia menor. Eu não me sentia culpada. Eu não me sentia errada. Eu me sentia no meu lugar. E quem já viveu a vida inteira se diminuindo para caber na vida dos outros entende o peso disso. Algumas histórias não são sobre vingança. São sobre fronteiras. E quem reconhece uma fronteira sendo construída não abandona essa narrativa, porque sabe, depois disso, nada volta a ser como antes. É por isso que este tipo de voz continua viva, no Afonso Astori. Naquela noite, eu sentei perto da janela. A rua estava silenciosa. As luzes dos postes refletiam no asfalto molhado. Eu pensei em tudo que eu tinha sido. Mãe, esposa, trabalhadora, mulher que sempre se colocou por último. E pensei em quem eu estava me tornando. Uma mulher que não aceitava mais ser apagada. Uma mulher que não pedia mais permissão para existir. Uma mulher que entendia que amor sem respeito é apenas outra forma de abandono. Eu sabia que o próximo passo dele seria mais direto, mais duro, mais emocional. Porque quando a manipulação prática não funciona, as pessoas recorrem à emoção. E eu precisava estar pronta. Não para brigar, mas para não ceder. Há um tipo de força que não faz barulho. Ela não se impõe. Ela permanece. Quem reconhece isso não escuta essa história como se fosse de outra pessoa. Reconhece como um espelho. É por isso que vozes como a minha continuam encontrando quem precisa delas. No Afonso Astori. Eu respirei fundo. E, pela primeira vez, eu não estava com medo do que viria.
Eu estava preparada. Porque eu já não era a mulher que disse tudo bem para ser deixada de fora. Eu era a mulher que estava, finalmente, aprendendo a escolher a si mesma. Eu sabia que viria. Quando a pressão não funciona, vem o apelo emocional. Quando a urgência não resolve, aparece o drama. Quando o controle escapa, tentam tocar onde ainda dói. E doía. Não na casa. Não no dinheiro. Doía no lugar mais antigo de todos. Ser mãe. A ligação chegou numa tarde em que o céu estava pesado, daquele tipo que parece segurar a chuva só para aumentar a tensão. O nome dele apareceu na tela. Meu coração não disparou. Minhas mãos não tremeram. Mas algo dentro de mim se preparou. Alô? Mãe, a gente precisa falar. De verdade. A voz vinha diferente. Mais baixa. Mais cansada. Menos segura. Não havia urgência administrativa. Havia emoção. E eu reconheci o movimento. Eu estou ouvindo. Houve um problema com o negócio. E com a casa. A Mariana está muito abalada. A gente não está dormindo direito. Eu fechei os olhos. Não por pena. Por clareza. Eles não tinham ligado para saber se eu estava viva. Não tinham perguntado se eu estava sozinha. Não tinham perguntado se eu estava doente, cansada, machucada. Mas agora queriam que eu sentisse. Mãe, você sempre foi a pessoa que resolvia tudo. Resolvia. Essa palavra caiu dentro de mim como um peso antigo. Quantas vezes eu tinha resolvido tudo, enquanto ninguém resolvia nada por mim. Quantas vezes eu tinha sido a rede invisível que segurava quedas que ninguém via. Eu não sou mais a pessoa que resolve tudo. Eu disse, com calma. Do outro lado, um silêncio breve. Mãe, você está magoada. Eu fui apagada. Não foi nossa intenção. Foi o efeito. Ele respirou fundo, como se estivesse escolhendo as palavras. Você não imagina o que isso está fazendo com a gente. E ali eu senti a tentativa mais antiga de todas. Me fazer sentir responsável pelo sofrimento deles. Como se eu devesse aliviar o peso que eles mesmos criaram. Como se a dor deles fosse mais legítima do que a minha. Eu encostei a cabeça na parede. Não por fraqueza, mas porque aquele tipo de manipulação toca na ferida mais profunda de uma mãe. A ideia de que, se o filho sofre, a culpa é sua. Eu demorei alguns segundos para responder. Eu imagino, sim, eu disse. Mas você não imagina o que foi para mim ser colocada fora da sua vida como se eu não existisse. Ele tentou interromper. Mãe. Não, eu continuei. Dessa vez você vai ouvir. Minha voz não subiu. Não tremeu. Não implorou. Eu passei noites olhando para o telefone esperando uma ligação que não veio. Eu fui retirada do seu casamento sem uma única explicação honesta. E agora você quer que eu volte ao papel de quem conserta tudo, sem nunca ter sido vista. Do outro lado, um silêncio pesado. Mãe, você sempre foi forte. Forte. Outra palavra que mulheres usam como prisão. Porque quando dizem que você é forte, estão dizendo que você aguenta mais. Que você pode suportar. Que você não precisa de cuidado. Eu não quero mais ser forte, eu disse. Eu quero ser respeitada. Ele respirou fundo. Você está nos punindo. Eu fechei os olhos. Não. Eu estou colocando um limite. Limite. A palavra que sempre me disseram ser egoísmo. A palavra que agora eu entendia ser sobrevivência. Há histórias que não pedem compaixão. Pedem consciência. Quem escuta até aqui não está buscando conforto. Está reconhecendo o momento em que alguém deixa de se sacrificar em silêncio. É por isso que vozes como a minha continuam encontrando eco no Afonso Astori. Ele tentou outra abordagem. Mãe, eu sou seu filho. Eu senti a velha dor se mover dentro de mim. Sim, ele era. E exatamente por isso aquilo doía tanto. E eu sou sua mãe, eu respondi. Mas ser mãe não significa deixar de ser pessoa. A voz dele falhou. Eu nunca quis te machucar. Mas você me machucou. Simples. Sem adorno. Sem desculpa.
Do outro lado, eu ouvi um suspiro pesado. Talvez lágrimas. Talvez frustração. Mãe, você pode pelo menos pensar em ajudar? Pelo menos. A expressão de quem ainda acredita que você deve algo. Que sua vida ainda está disponível para ser usada quando convém. Eu me sentei na beira da cama. Eu estou pensando, eu disse. Mas não do jeito que você quer. Como assim? Eu estou pensando em mim. Houve um silêncio longo. E naquele silêncio eu senti algo que eu nunca tinha sentido antes naquela relação. Eu não estava sendo rejeitada. Eu estava sendo enfrentada. Porque quando você para de se curvar, as pessoas finalmente percebem que você não é mais controlável. Mãe, você está mudada. Eu estou acordada. A ligação terminou sem gritos. Sem despedidas dramáticas. Sem promessas. Mas com algo diferente no ar. Medo. Não o medo de me perder como mãe. Mas o medo de perder aquilo que eles achavam que era deles. A casa. O controle. A certeza. E eu não me sentia culpada. Eu me sentia inteira. Algumas histórias não são sobre abandono. São sobre despertar. Quem continua ouvindo não está aqui por acaso, está reconhecendo o momento em que alguém finalmente diz, basta. É por isso que vozes como a minha continuam encontrando quem precisa delas. No Afonso Astori. Depois da ligação, eu fiquei sentada em silêncio. Não havia vitória naquele momento. Não havia prazer. Havia apenas uma constatação dura e libertadora. Eu não podia salvar alguém que só me via como ferramenta. Eu não podia consertar uma relação que só funcionava quando eu me diminuía. Eu não podia voltar a ser a mulher que aceitava qualquer coisa em nome do amor. E, pela primeira vez, isso não me fazia sentir uma mãe ruim. Me fazia sentir humana. Eu olhei para a pequena casa onde eu estava morando. Para os poucos móveis. Para as paredes simples. Nada ali era grandioso. Mas tudo ali era meu. E eu pensei, talvez dignidade não seja ter muito. Talvez dignidade seja não se deixar perder. Eu sabia que aquilo não terminaria ali. Porque quando alguém perde o controle emocional sobre você, a próxima tentativa costuma ser mais dura, mais direta, mais ameaçadora. Mas eu também sabia algo que nunca tinha sabido antes. Eu não voltaria atrás. Eu não era mais a mulher que dizia tudo bem para ser deixada de fora. Eu era a mulher que tinha aprendido a dizer, assim, não. Depois daquela ligação, o silêncio não veio como descanso. Veio como estratégia. Porque quando alguém percebe que não consegue mais te dobrar pela emoção, muda de tática. Troca o tom. Troca o discurso. Troca o papel. O apelo vira cobrança. A culpa vira ameaça disfarçada. Foram 3 dias sem nenhuma mensagem. Nenhuma tentativa de saber se eu estava bem. Nenhuma pergunta sobre mim. E então, veio o próximo movimento. Um número desconhecido apareceu no meu telefone. Atendi. Dona Cecília Tavares dos Santos. Sou eu. Meu nome é Dr. Fernando Lira. Eu represento juridicamente seu filho e sua nora. Meu corpo inteiro ficou imóvel. Não por medo, por lucidez. Então era isso. Quando não conseguiram me mover pelo amor, vieram com a lei. Em que posso ajudar? Houve uma análise da situação do imóvel localizado na rua Turiaçu. Existem investimentos feitos pelos ocupantes, contas em nome deles, tempo de residência. Ele falava com uma voz técnica, fria, organizada. Cada palavra era calculada para parecer definitiva. E, por isso, gostaríamos de discutir a regularização da propriedade. Regularização. A palavra elegante para o que realmente queriam. Tomar. Eu encostei o telefone no ouvido com mais firmeza. A casa está no meu nome. Sim, nós sabemos. Mas existem elementos que podem ser interpretados juridicamente. Interpretados. Outra palavra que tentava transformar a verdade em algo flexível. Meu marido e eu compramos essa casa. Eu paguei por ela sozinha depois que ele morreu. A escritura está registrada em meu nome. Meu filho mora lá por permissão minha.
Silêncio do outro lado. Entendo. Mas reformas, despesas e uso contínuo podem gerar discussões legais. Discussões. A ameaça agora não era emocional. Era institucional. Mas eu não tremi. Não porque eu fosse corajosa, mas porque eu estava cansada de ser tratada como algo frágil. Então o senhor está me dizendo que meu próprio filho está tentando me pressionar por meio de um advogado. Não estou dizendo isso dessa forma. Mas é isso que está acontecendo. Mais silêncio. Ele respirou fundo. Minha função é defender os interesses do meu cliente. E a minha é defender a minha dignidade. Eu disse essas palavras sem elevar a voz. Sem dureza. Sem raiva. Apenas verdade. Houve uma pequena pausa. Dona Cecília, nós gostaríamos de encontrar uma solução amigável. Amigável. Quando a ameaça não funciona, oferecem conciliação. Uma solução amigável teria sido não me apagar da vida deles. Teria sido me dizer a verdade desde o início. Teria sido me tratar como mãe, não como um problema. Do outro lado, eu ouvi apenas respiração. Eu não estou me recusando a conversar. Eu continuei. Mas não sob pressão. Ele tentou manter o tom profissional. Então a senhora não pretende transferir o imóvel? Eu ainda não decidi o que pretendo fazer. Houve um breve silêncio. Depois ele falou com mais cuidado. Compreendo. Nesse caso, informarei meus clientes de que a senhora não está disposta a cooperar no momento. Cooperar. Como se eu estivesse cometendo um erro por escolher não abrir mão de algo que era meu. Informe o que quiser. Eu disse. Mas uma coisa precisa ficar clara. Eu não desapareci. Eu apenas deixei de ser conveniente. A ligação terminou ali. Eu coloquei o telefone sobre a mesa e fiquei olhando para ele como se fosse um objeto estranho. Não havia mais tentativa de reconciliação. Não havia mais apelo afetivo. Agora era poder. Dinheiro. Posse. Controle. E, pela primeira vez, eu entendi algo com nitidez brutal. Eles não estavam com medo de me perder como mãe. Estavam com medo de perder aquilo que achavam que era deles. A casa. O conforto. A base. Eu fechei os olhos. Senti a dor antiga se mover dentro de mim. A dor de perceber que, para algumas pessoas, você só importa enquanto é útil. Há histórias que não são sobre famílias perfeitas. São sobre o momento em que alguém descobre que amor sem respeito é apenas exploração disfarçada. E quem escuta até aqui não está apenas ouvindo, está reconhecendo algo que talvez também tenha vivido. É por isso que essa voz continua encontrando quem precisa dela no Afonso Astori. Eu não chorei. Eu fiquei alerta. Passei a noite inteira revendo cada detalhe daquela casa. Cada pagamento. Cada sacrifício. Cada ano em que eu deixei de comprar algo para mim para manter aquele imóvel em dia. Eu lembrava de trabalhar em 2 turnos. De voltar para casa com as pernas doendo. De escolher pagar a parcela da casa em vez de comprar um par de sapatos novo. Aquela casa não era apenas concreto. Era o registro físico de tudo que eu tinha suportado. E agora, queriam arrancá-la de mim. Não como ladrões, mas como herdeiros que se sentem donos antes do tempo. Eu levantei da cama e caminhei pela casa em silêncio. Cada passo parecia ecoar uma pergunta. Até onde eles iriam? Porque quando alguém chega ao ponto de te enfrentar com um advogado, já não se trata mais de família. Trata-se de território. E eu nunca fui de guerra. Mas eu também nunca mais seria de submissão. Na manhã seguinte, eu tomei uma decisão. Não emocional. Não impulsiva. Consciente. Peguei os documentos que eu havia guardado por anos sem pensar neles. A escritura. Os comprovantes de pagamento. As cartas antigas. Tudo estava ali. Provas. E, enquanto organizava cada papel, algo dentro de mim se estabilizou. Eu não estava mais reagindo. Eu estava me posicionando. Porque existe um momento em que a dor deixa de ser apenas dor e se transforma em estrutura. Eu não queria vingança. Não queria humilhar. Não queria destruir ninguém. Eu queria apenas uma coisa.
Que ninguém jamais me tratasse como alguém descartável novamente. Há pessoas que passam a vida inteira esperando que alguém finalmente reconheça seu valor. Outras decidem reconhecer sozinhas. E quem permanece ouvindo não está buscando drama. Está buscando espelho. É por isso que histórias como a minha continuam encontrando quem precisa delas no Afonso Story. Eu sabia que aquilo não acabaria ali. Porque quando o poder entra em cena, o conflito muda de forma. Mas eu também sabia, com uma clareza que eu nunca tinha tido antes. Eles não estavam mais falando com a mulher que aceitava tudo. Eles estavam falando com alguém que tinha acordado. E quem desperta não volta a dormir. Depois da ligação do advogado, eu não consegui mais fingir que aquilo era apenas um desentendimento de família. Aquilo tinha nome: interesse. Quando o amor falha, vem a emoção. Quando a emoção falha, vem a pressão. E quando a pressão falha, vem o poder. Eu não estava mais lidando com meu filho. Eu estava lidando com pessoas que haviam decidido que aquilo que era meu deveria ser deles. E a parte mais dolorosa não era a casa. Era a constatação. Eles não estavam me procurando por mim. Não queriam saber se eu dormia bem. Não queriam saber se eu estava doente, cansada, sozinha. Queriam resolver um problema. E o problema era eu. Passei aquela noite sentada à mesa, com os documentos espalhados diante de mim, como se estivesse revisitando uma vida inteira em forma de papel. Cada comprovante de pagamento era uma lembrança. Cada assinatura, uma renúncia. Cada parcela quitada, uma escolha feita contra mim mesma. Eu lembrei do dia em que assinei aquele financiamento. Lembrei de Roberto dizendo que a casa precisava ficar no meu nome, para garantir que você nunca fique desamparada. Eu achei exagero na época. Achei que amor era suficiente. E agora eu entendia. Amor sem proteção é promessa vazia. O telefone vibrou de novo naquela madrugada. Mensagem. Não era do advogado. Era do meu filho. Mãe, eu sei que você está magoada. Mas isso está indo longe demais. Longe demais. Como se a distância tivesse sido criada por mim. Como se eu não tivesse sido empurrada para fora da própria vida dele meses antes. Eu respirei fundo antes de responder. Longe demais foi me tirar do seu casamento como se eu fosse um detalhe inconveniente. A resposta veio rápido. Você está misturando as coisas. Misturando. Quando alguém quer separar consequência de causa. Não estou. Eu escrevi. Vocês começaram me tratando como alguém descartável. Agora estão agindo como se eu devesse abrir mão do que é meu para facilitar a vida de vocês. Silêncio. Minutos se passaram. Depois outra mensagem. Você sempre disse que tudo o que tinha era para mim. Eu fechei os olhos. Sim, eu tinha dito. Porque eu acreditava em algo que hoje soava quase ingênuo. Que amor significava doação sem limite. Que ser mãe significava desaparecer um pouco para que o filho crescesse. Mas ninguém te ensina o momento em que essa doação vira pagamento. Ninguém te avisa quando você deixa de ser amada e passa a ser apenas utilizada. Eu respondi. Eu disse isso quando você me via como mãe, não como obstáculo. Demorou para vir a próxima resposta. Mãe, a gente só quer resolver isso da melhor forma. A melhor forma para quem? Para eles, a melhor forma era eu ceder. Para mim, a melhor forma era eu não me perder de novo. Eu larguei o telefone sobre a mesa. Não havia mais conversa possível naquele formato. Porque quando alguém fala em resolver, mas só enxerga uma solução. Não é diálogo. É imposição educada. Eu me levantei e caminhei até a janela. A rua estava silenciosa. Nenhum carro. Nenhuma luz acesa. E eu pensei em todas as noites em que eu fiquei acordada esperando uma ligação que não veio. Em todos os momentos em que eu fui forte sozinha, porque ninguém estava ali para me sustentar. Agora, quando eu finalmente dizia não, eu era chamada de difícil, de exagerada, de ressentida. Mas eu sabia a verdade. Eu não estava punindo ninguém. Eu estava me escolhendo pela primeira vez. Há histórias que não falam sobre vingança. Falam sobre o instante em que alguém deixa de se sacrificar em silêncio.
E quem continua ouvindo não está buscando drama, está buscando coragem. É por isso que essa voz encontra quem precisa dela no Afonso Story. Na manhã seguinte, recebi outra ligação do advogado. Dona Cecília, meus clientes estão dispostos a negociar. Negociar. Como se a minha dignidade fosse moeda. Em que termos? Haveria possibilidade de uma compensação financeira em troca da transferência do imóvel. Compensação. Uma palavra elegante para: pagamos um pouco, você sai do caminho. Eu me sentei devagar. E por que agora essa disposição? Houve uma breve pausa. Eles têm planos que dependem da regularização do imóvel. Planos. Negócios. Projetos. Futuro. Um futuro que não me incluía, mas precisava do que era meu para existir. Eu não vou tomar decisão alguma por telefone, eu disse. Se quiserem conversar, que seja com respeito. E sem pressão. Entendo. Não. O senhor entende o procedimento. Mas talvez ainda não tenha entendido o ponto. Silêncio. Qual seria o ponto, Dona Cecília? Eu não sou uma parte incômoda da vida deles. Eu sou a origem. E se eles querem algo de mim, vão ter que reconhecer isso. A ligação terminou. Eu não tremia mais. Eu não me sentia pequena. Pela primeira vez, eu não estava pedindo espaço. Eu estava ocupando. Passei aquele dia organizando minhas coisas. Não porque eu fosse embora, mas porque eu estava me preparando. Preparando para qualquer movimento, qualquer tentativa, qualquer confronto. Porque quando alguém percebe que você não vai ceder por emoção, eles testam até onde você aguenta por desgaste. E eu estava pronta. Não para brigar, mas para não desaparecer de novo. Há momentos na vida em que você entende que não precisa levantar a voz para ser ouvida. Precisa apenas não sair do lugar. E quem permanece ouvindo não está aqui por acaso. Está reconhecendo o instante em que alguém deixa de implorar por respeito e passa a exigir. É por isso que histórias como essa continuam encontrando quem precisa delas no Afonso Story. Naquela noite, antes de dormir, eu olhei mais uma vez para a escritura da casa. Meu nome. Impresso. Registrado. Indiscutível. E eu senti algo que nunca tinha sentido antes. Não era poder. Não era orgulho. Era pertencimento. Eu não era uma convidada na minha própria vida. Eu era a dona. E se eles queriam algo que era meu, teriam que, antes de tudo, aprender a me enxergar. Não como solução. Não como obstáculo. Mas como pessoa. Depois das ameaças educadas, das negociações disfarçadas e das tentativas de me dobrar pelo afeto, algo mudou. O tom. Não havia mais mãe. Não havia mais família. Não havia mais lembranças compartilhadas. Agora tudo era formal, frio, objetivo, distante, como se eu tivesse deixado de ser pessoa e passado a ser um obstáculo. E eu entendi, com uma clareza que doeu. Eles não estavam lutando por mim. Estavam lutando contra mim. Porque quando alguém percebe que você não vai mais ceder, a reação não é sempre raiva. Às vezes, é cálculo. Passei dias sem nenhuma mensagem, nenhuma ligação, nenhum apelo. Mas o silêncio não era paz. Era reorganização. Eu sentia isso. Como quem percebe que o outro lado está se preparando para o próximo movimento. Naquela semana, recebi uma carta. Não por mensagem. Não por telefone. Carta. Envelope branco. Endereço formal. Meu nome completo. Abri com cuidado. Era uma notificação. Nada agressivo. Nada explícito. Mas clara o suficiente para carregar uma mensagem. Eles estavam tentando registrar judicialmente investimentos feitos na casa. Queriam reconhecimento legal de melhorias substanciais. Em outras palavras, estavam tentando transformar o que eu permiti por amor em argumento de posse. Minhas mãos apertaram o papel. Não de medo. De uma indignação que eu nunca tinha sentido antes. Porque aquilo não era apenas uma disputa por um imóvel. Aquilo era uma tentativa de reescrever a história. De apagar o que eu construí.
de substituir anos de sacrifício por recibos recentes, de transformar minha generosidade em fraqueza jurídica. Eu me sentei devagar, respirei, e pela primeira vez, senti raiva sem culpa. Não a raiva descontrolada, mas aquela que nasce quando alguém tenta te tomar algo que carrega sua vida inteira. Eu pensei em cada noite sem dormir, em cada escolha difícil, em cada renúncia que eu fiz para manter aquela casa de pé. E agora, queriam provar que eu não era a verdadeira dona. Não da casa, da própria história. Eu fechei os olhos e percebi algo com uma nitidez brutal. Eles não estavam tentando negociar. Estavam tentando me apagar de novo. Só que agora, no papel, há histórias que não são sobre herança, dinheiro ou propriedade. São sobre quem tem o direito de existir dentro da própria trajetória. E quem escuta até aqui não está ouvindo por curiosidade, está reconhecendo uma luta que talvez também esteja vivendo. É por isso que essa voz continua encontrando quem precisa dela no Afonso Story. Eu não liguei para eles. Não respondi à carta. Eu fiz algo que nunca tinha feito antes na minha vida. Procurei ajuda. Não para atacar, mas para me proteger. Entrei em um pequeno escritório de advocacia. Um lugar simples. Sem luxo. Sem placas douradas. Um homem de cabelos grisalhos me recebeu. Olhou meus documentos em silêncio. Leu cada linha. Analisou cada papel. Quando terminou, levantou os olhos e me disse: a casa é sua. Legalmente. Sem margem para dúvida. Meu peito se expandiu. Mas ele continuou. Eles podem tentar questionar investimentos, reformas, mas isso não muda a titularidade. O que podem tentar é cansá-la. Cansar. A estratégia mais cruel de todas. Não vencer pelo direito, mas pelo desgaste. Eles querem que a senhora desista. Eu assenti. E a senhora vai? A pergunta ficou suspensa no ar. Eu pensei em tudo que tinha passado. Em cada vez que eu aceitei menos do que merecia. Em cada momento em que me calei para não causar conflito. E então respondi: não. Não como desafio. Não como vingança. Mas como decisão. Ele assentiu com respeito. Então a senhora precisa estar preparada. Isso pode se arrastar. Arrastar. Eu sabia. Mas também sabia algo que nunca tinha sabido antes. Eu não estava mais sozinha. Eu não estava mais invisível. Eu não estava mais disposta a desaparecer para manter a paz de quem nunca se preocupou com a minha. Ao sair daquele escritório, o mundo parecia o mesmo. As ruas. Os carros. As pessoas. Mas dentro de mim, algo tinha mudado para sempre. Eu não estava mais pedindo reconhecimento. Eu estava exigindo. Não por orgulho, mas por sobrevivência. Há momentos em que a vida te empurra para uma escolha que você nunca quis fazer. Ou você continua sendo pequena para caber no mundo dos outros. Ou cresce, mesmo que isso doa. E quem permanece ouvindo não está buscando consolo, está buscando força. É por isso que histórias como a minha continuam encontrando quem precisa delas no Afonso Story. Naquela noite, sentei sozinha à mesa. Coloquei os documentos à minha frente. A carta. A escritura. As provas. E pensei: se eles querem transformar isso em guerra silenciosa, então eu não vou fugir. Não com gritos. Não com ataques. Mas com firmeza. Porque o que estava em jogo não era apenas um imóvel. Era algo muito maior. Era o direito de uma mulher não ser apagada da própria vida. A pressão jurídica não funcionou. As cartas formais. Os termos técnicos. As tentativas de me cansar. Nada me fez recuar. E foi então que eles recorreram ao único lugar onde ainda havia carne viva. Minha maternidade. Porque quando alguém não consegue te mover pelo direito, pelo dinheiro ou pelo medo, tenta te mover pela identidade. Não pelo que você tem, mas pelo que você é. A mensagem chegou numa manhã silenciosa. Não era do advogado. Não era formal. Era dele. Mãe, a Mariana não está bem. Ela chora todos os dias. Você não faz ideia do que isso está causando.
Eu li aquelas palavras com uma sensação estranha no peito. Não era culpa. Era reconhecimento do padrão. Quando não conseguem te vencer por fora, tentam te quebrar por dentro. Eu respirei fundo. Ela está sofrendo por escolhas que vocês fizeram, eu respondi. Não por algo que eu esteja fazendo. A resposta veio quase imediata. Você sempre foi dura assim? Ou ficou assim agora? Dura. A palavra que costumam usar quando uma mulher para de se sacrificar. Eu apoiei o telefone na mesa e fiquei olhando para ele como se estivesse olhando para um espelho distorcido. Não. Eu não tinha ficado dura. Eu tinha parado de sangrar em silêncio. Mas ele continuou. Mãe, eu preciso te dizer uma coisa que nunca tive coragem. A frase caiu como um aviso. Não de diálogo, mas de ataque emocional. Quando meu pai morreu, você mudou. Você ficou fechada. Eu cresci sentindo que precisava ser forte por você. Meu corpo inteiro ficou imóvel. Não porque eu não esperasse dor, mas porque eu reconheci a tentativa de inversão. Agora, eu não era mãe que se sacrificou. Eu era mulher emocionalmente ausente. A culpada. Eu fechei os olhos. Lembrei das noites em que eu chorava no banheiro para ele não ouvir. Dos dias em que eu sorria mesmo exausta para que ele não sentisse o peso da ausência do pai. Dos anos em que eu engolia a própria dor para não deixá-lo cair. E agora, aquilo estava sendo usado contra mim. Você está me dizendo, eu respondi com a voz controlada, que eu te feri por ter sobrevivido. Houve um silêncio do outro lado. Mas eu não parei. Você acha que eu não senti? Você acha que eu não sangrei? A diferença é que eu não tive o direito de cair, porque alguém precisava continuar em pé. Ele respirou forte. Mãe, eu só estou tentando te mostrar que nós dois erramos. Nós dois. A falsa equivalência. Como se me excluir da própria vida fosse comparável a uma mulher que fez tudo o que pôde para criar um filho sozinha. Não confunda limites com falta de amor. Eu disse. Eu sempre te amei. Mas amar não significa aceitar ser apagada. A resposta dele veio mais dura. Então você prefere me perder do que abrir mão da casa? Ali, eu entendi. Não era sobre reconciliação. Não era sobre dor. Era sobre troca. Ele estava me oferecendo algo implícito. Seu amor, em troca da minha submissão. Como se eu tivesse que escolher entre ser mãe, ou ser dona da minha própria dignidade. Meu coração apertou. Não porque eu estivesse em dúvida, mas porque doía ver meu filho reduzir nossa relação a uma barganha. Se você me ama, ele escreveu, vai entender. Eu olhei para aquelas palavras por muito tempo, porque aquela frase carregava um mundo inteiro de manipulação. Como se amor fosse medido por quanto você está disposta a perder de si mesma. E eu percebi algo que me atravessou como lâmina. Ele não estava pedindo que eu abrisse mão de uma casa. Ele estava pedindo que eu voltasse a ser pequena. A mulher que engole, que aceita, que se apaga para não causar conflito. E eu não podia mais. Eu te amo, eu respondi, mas não à custa de mim. A resposta demorou. Quando veio, foi curta. Então você escolheu. Eu li aquela frase e senti algo se romper dentro de mim. Não como explosão. Como uma ruptura silenciosa. Porque eu entendi. Ele não estava mais falando como filho. Estava falando como alguém que me via como obstáculo. E isso doía mais do que qualquer perda material. Há histórias que não são sobre casas ou heranças. São sobre o momento em que alguém tenta te obrigar a escolher entre amor e dignidade. E quem permanece ouvindo não está aqui por acaso. Está reconhecendo uma dor que talvez também tenha vivido. É por isso que essa voz continua encontrando quem precisa dela no Afonso Astori. Eu não respondi de imediato. Eu precisava sentir. Não raiva. Não impulso. Mas verdade. Eu caminhei pela casa em silêncio. Olhei para cada objeto simples que eu havia conquistado com meu próprio esforço. Para cada canto que era meu. E pensei. Se eu ceder agora, não estarei apenas perdendo um bem. Estarei ensinando ao meu próprio filho que me ferir funciona. Que me pressionar funciona. Que me colocar contra a parede funciona.
E eu não podia ensinar isso. Nem para ele. Nem para mim. Voltei ao telefone. Escrevi devagar. Eu não escolhi te perder. Eu escolhi não me perder. A resposta não veio. Minutos se passaram. Depois horas. E naquele silêncio, eu entendi algo que me partiu e me fortaleceu ao mesmo tempo. Algumas pessoas só conseguem te amar enquanto você cabe no espaço que elas desenharam para você. No momento em que você cresce, elas sentem que perderam o controle. E confundem isso com perda de amor. Mas amor que exige que você se apague. Não é amor. É posse. Eu sentei na beira da cama. Respirei fundo. Não havia mais retorno fácil. Não havia mais palavras que consertassem sem dor. Mas havia algo que eu nunca mais perderia. A mim. Há momentos em que ser mãe significa proteger. Mas há momentos em que ser mulher significa dizer: chega. E quem continua ouvindo não está buscando final feliz, está buscando verdade. É por isso que histórias como a minha continuam encontrando quem precisa delas no Afonso Story. Eu sabia que aquilo não terminaria ali. Porque quando alguém perde o controle emocional, a última tentativa costuma ser o confronto direto, olho no olho, sem máscaras, sem intermediários. E eu sentia, no fundo, que esse encontro estava próximo. Não para pedir, não para negociar, mas para decidir. O silêncio depois da minha última mensagem não foi paz. Foi preparação. Eu senti isso no corpo antes de entender com a mente. Quando alguém perde o controle emocional, jurídico e simbólico, a última tentativa costuma ser a mais crua. Presença. Não mais cartas. Não mais advogados. Não mais mensagens. Ele veio até mim. Sem avisar. Bateu a porta numa tarde nublada, como se o céu tivesse decidido refletir exatamente o que eu sentia por dentro. Quando abri, vi meu filho diante de mim. Não o menino que eu criei. Não o homem que eu admirei. Mas alguém cansado, tenso, e carregando algo que eu reconheci de longe. Expectativa de obediência. Mãe, a gente precisa conversar. Não havia abraço. Não havia carinho. Havia urgência. Eu abri a porta em silêncio. Ele entrou, olhou ao redor como se estivesse avaliando um território que já tinha sido dele. Você sumiu. Você não atende. Você não responde como antes. Eu me sentei. Porque antes eu vivia para resolver. Agora eu vivo para existir. Ele passou a mão pelo rosto, impaciente. Mãe, isso está saindo do controle. Saiu do controle. Não da minha vida. Do controle que ele achava que ainda tinha sobre mim. Você não entende o que está em jogo. Eu entendo perfeitamente, eu disse. Vocês precisam da casa. Ele respirou fundo. Não é só isso. Então me diga o que mais é. Ele hesitou por um segundo. Você está destruindo a nossa família. A frase caiu como um peso antigo. Quantas vezes mulheres escutam isso quando param de se sacrificar? Como se a estrutura só se mantivesse de pé enquanto elas se dobram. Eu não destruí nada, eu respondi. Eu parei de sustentar sozinha. Ele se aproximou. Mãe, você está sendo injusta. Injusta. A palavra que sempre aparece quando alguém não aceita mais ser usada. Injusto foi me excluir do dia mais importante da sua vida. Injusto foi me mentir olhando nos meus olhos. Injusto foi só lembrar que eu existo quando precisaram de algo. Ele desviou o olhar. Você não sabe como isso está afetando a Mariana. Eu senti o velho instinto querer acordar. A vontade de cuidar. De proteger. De aliviar a dor de alguém. Mesmo quando essa pessoa nunca se importou com a minha. Mas eu permaneci sentada. Eu sei exatamente como é ser deixada de lado. Eu disse. Eu vivi isso com vocês. Ele levantou a voz. Você quer que eu me ajoelhe? Que eu peça perdão de novo? Que eu implore? A palavra ecoou na sala. Implore. Como se tudo se resumisse a quem se curva primeiro. Eu não quero humilhação, eu disse. Eu quero reconhecimento. Reconhecimento de quê? De que eu sou sua mãe.
de que eu não sou um detalhe inconveniente na sua vida, de que eu não sou um meio para um fim. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Depois falou com a voz mais baixa. Mãe, se você não assinar, a gente perde tudo. Tudo. Não o amor. Não a relação. O dinheiro. O negócio. O plano. E ali, eu enxerguei a verdade inteira. Para ele, tudo não era mãe. Era o que a mãe possuía. Eu me levantei. Então você veio aqui para me dizer que, se eu não abrir mão do que é meu, você perde um projeto? Ele não respondeu. Porque a resposta era sim. E você está disposto a me perder por isso? Ele abriu a boca, fechou, respirou. Mãe, você está colocando um bem material acima de mim. Eu senti algo profundo se reorganizar dentro de mim. Não. Eu estou colocando minha dignidade acima da sua conveniência. Ele balançou a cabeça. Você não era assim. Eu era assim, eu disse. Só que você nunca precisou enxergar. Ele se aproximou mais. Mãe, eu sou seu filho. E ali ele tentou pela última vez tocar na ferida que sempre funcionou. Mas dessa vez, não funcionou. E eu sou sua mãe, eu respondi. Não sua propriedade. Houve um silêncio pesado entre nós. Ele parecia procurar uma brecha. Uma rachadura. Um sinal de que eu iria ceder. Mas eu não dei. Você realmente vai escolher isso? Ele perguntou. Eu olhei para ele. Não com raiva. Não com desprezo. Com algo mais doloroso. Clareza. Eu estou escolhendo não me perder para continuar sendo sua mãe. Ele deu um passo para trás. Então acabou. Eu senti o peso daquela palavra atravessar meu corpo inteiro. Mas respondi com honestidade. Não acabou. Mas nunca mais será como antes. Ele respirou fundo, como alguém que percebe que não tem mais controle da situação. Você vai se arrepender. Eu sustentei o olhar. Eu já me arrependi de me anular. Disso, eu não me arrependo mais. Ele virou-se em direção à porta. Parou por um segundo. Você está sozinha, mãe. A frase saiu como ameaça, disfarçada de preocupação. E eu respondi com a voz firme. Não. Eu estou inteira. Ele saiu. A porta se fechou. E o silêncio que ficou não era vazio. Era definitivo. Eu me sentei no sofá. Minhas mãos não tremiam. Meu corpo não colapsou. Mas algo dentro de mim doeu de um jeito novo. Não a dor de quem foi rejeitada. A dor de quem precisou escolher a si mesma, mesmo quando isso custou alguém que ama. Há histórias que não falam sobre vitória. Falam sobre o momento em que alguém percebe que não pode mais se sacrificar para ser amado. E quem permanece ouvindo não está aqui por acaso, está reconhecendo um ponto sem retorno. É por isso que essa voz continua encontrando quem precisa dela no Afonso Astori. Eu respirei fundo. Não havia mais ilusão. Não havia mais negociação. O que viesse agora seria consequência. Mas eu também sabia. Eu nunca mais voltaria a ser a mulher que dizia tudo bem para ser deixada de fora. Eu nunca mais aceitaria ser a mãe invisível. Se ele queria um futuro, teria que aprender que eu existo dentro dele. E se não aprendesse, eu ainda assim não me perderia. Porque algumas escolhas doem, mas salvam. Depois que ele saiu, a casa não ficou vazia. Ficou clara. Não houve gritos. Não houve portas batendo. Não houve drama. Houve apenas a certeza. Eu tinha cruzado um ponto sem retorno. E não porque eu tivesse escolhido o conflito, mas porque eu tinha escolhido não desaparecer de novo. Passei os dias seguintes em silêncio. Não aquele silêncio de quem espera uma ligação, mas o silêncio de quem está reorganizando a própria vida. Acordava cedo. Arrumava a casa. Tomava café olhando pela janela. E, pela primeira vez em muito tempo, eu não vivia em função de alguém. Eu vivia em mim. Mas o mundo não ficou parado. Porque quando você se recusa a se dobrar, as pessoas não aceitam em silêncio. Elas falam. E falaram. Chegaram mensagens de parentes distantes.
Conhecidos que nunca se importaram comigo. Gente que sabia da história apenas pela versão deles. Você não acha que está sendo dura demais? Ele é seu filho. Às vezes é melhor ceder para manter a família. Ceder. Sempre essa palavra. Como se a paz dependesse apenas da minha renúncia. Como se o equilíbrio existisse somente enquanto eu me diminuísse. Eu lia tudo, sem responder. Porque havia algo que eu já não precisava mais explicar. Quem nunca foi apagado, não entende o custo de continuar existindo. Mas então, algo mudou. Não dentro de mim. Fora. Um dia, uma vizinha me encontrou no portão. Cecília, eu fiquei sabendo do que aconteceu. Sabendo o quê? Que eles estavam tentando te pressionar para assinar a casa. Que te procuraram só por causa disso. Eu senti o chão se mover levemente sob meus pés. Quem te contou isso? Eles mesmos. Sua nora comentou com alguém, e a história se espalhou. Espalhou. Pela primeira vez, eu não era mais apenas a mãe difícil. Eu era a mulher que estava sendo pressionada. E então vieram outras mensagens. Eu não sabia que eles tinham feito isso com você. Não fazia ideia de que você tinha sido deixada de fora. Você não merecia passar por isso. Cada frase era como um espelho sendo virado para o lado certo. Não era vingança. Não era exposição. Era verdade. A verdade que eu carregava sozinha agora tinha voz fora de mim. E isso mudou tudo. Porque quando a dor deixa de ser apenas sua, ela deixa de ser negável. Eu não senti alívio. Senti algo mais raro. Validação. Não no sentido de aplauso, mas no sentido de não ser mais invisível. Pela primeira vez, o mundo não me via como obstáculo. Via como mulher, como mãe, como alguém que foi ferida e se recusou a continuar sangrando em silêncio. Há histórias que só fazem sentido quando alguém finalmente diz: isso aconteceu comigo. E quem permanece ouvindo não está aqui por acaso, está reconhecendo algo que talvez nunca tenha conseguido nomear. É por isso que essa voz continua encontrando quem precisa dela no Afonso Story. Mas a parte mais difícil ainda estava por vir. Porque, quando a verdade começa a circular, quem tentou controlar a narrativa perde o chão. Ele me ligou de novo. Não com raiva. Não com cobrança. Com algo que eu não esperava. Cansaço. Mãe, você contou para todo mundo? Eu não contei nada. Eu apenas parei de esconder. Houve um silêncio longo. Eles estão me olhando diferente agora. Eu fechei os olhos. Não por pena, mas por compreensão. Sim, é assim que dói quando a imagem que você construiu começa a rachar. Eu não quis te expor, eu disse. Eu só não quis mais carregar isso sozinha. Ele respirou fundo. Eu não sabia que isso ia virar tudo isso. Eu sabia, eu respondi. Porque quando você escolhe não se apagar, o mundo percebe. E isso incomoda quem se beneficiava do seu silêncio. Ele falou mais baixo. As pessoas estão dizendo que eu te usei. Eu senti algo estranho no peito. Não satisfação. Não vitória. Mas uma tristeza profunda. Eu não queria que fosse assim, ele disse. Eu nunca quis parecer esse tipo de pessoa. Mas foi isso que você fez. Houve uma pausa. Mãe, eu não sei mais como consertar isso. Eu segurei o telefone com força. Porque ali, naquele momento, eu não estava mais falando com alguém que tentava me controlar. Eu estava falando com alguém que estava, finalmente vendo. Não se conserta com papel, eu disse. Nem com pedidos vazios. Se conserta com mudança. E se eu mudar? Então talvez a gente possa se encontrar de novo. Ele não respondeu de imediato. Mas eu senti algo diferente. Não pressão. Não manipulação. Vulnerabilidade. Pela primeira vez, ele não estava me pedindo algo. Ele estava se olhando. E eu entendi algo que me atravessou com uma mistura de dor e lucidez. Às vezes, a pessoa que te machuca não é um vilão. É alguém que nunca aprendeu a te enxergar como humano. Até perder o controle sobre você.
Eu não o absolvi. Eu não esqueci. Mas eu vi o início de algo que eu nunca pensei que veria. Consciência. Eu desliguei. Fiquei sentada em silêncio. O mundo lá fora continuava igual. Mas algo fundamental tinha mudado. Eu não era mais a mãe invisível. Eu não era mais a mulher que engole. Eu não era mais a presença conveniente. Eu era alguém que tinha história. E quando sua história começa a ser vista, ninguém consegue fingir que você não existe. Há momentos em que você percebe que não precisa levantar a voz para ser ouvida. Precisa apenas não se esconder mais. E quem permanece ouvindo não está buscando um final bonito, está buscando um final verdadeiro. É por isso que histórias como a minha continuam encontrando quem precisa delas no Afonso Story. Eu sabia que o que vinha a seguir seria o mais difícil. Não o confronto. Não a disputa. Mas a decisão final. Perdoar ou seguir adiante. Não por eles. Por mim. Porque algumas feridas só fecham quando você decide se vai continuar vivendo em função do que te fizeram. Ou se vai, finalmente, viver em função de quem você se tornou. E essa escolha estava diante de mim. O silêncio depois da última ligação não era vazio. Era espaço. Espaço para pensar sem ruído. Espaço para sentir sem defesa. Espaço para, pela primeira vez, existir sem que alguém estivesse tentando me mover de lugar. Eu passei dias caminhando dentro da minha própria vida como se estivesse a conhecendo de novo. Cada objeto, cada parede, cada lembrança. Tudo era familiar. E, ao mesmo tempo, novo. Porque quando você passa anos se colocando depois de todo mundo, você esquece como é estar no centro da própria história. Eu sentava na sala e observava a luz da tarde atravessar a janela. Não havia pressa. Não havia cobrança. Não havia ninguém esperando que eu resolvesse algo. E, nesse silêncio, eu entendi uma verdade que nunca tinha conseguido encarar. Eu sempre vivi para os outros. Para o marido. Para o filho. Para a ideia de família. E, ao fazer isso, eu me tornei invisível para mim mesma. Não por falta de amor, mas por excesso de renúncia. A dor maior não foi ser deixada de fora de um casamento. Não foi a ameaça de perder uma casa. Não foi nem mesmo o confronto com meu próprio filho. A dor maior foi perceber que eu tinha aceitado ser pequena, por muito tempo. E que, quando finalmente cresci, isso assustou quem só me amava enquanto eu cabia. Eu recebi uma última mensagem dele. Curta. Sem acusações. Sem exigências. Eu estou tentando entender quem você é agora. Eu li aquelas palavras sem sentir raiva. Senti algo mais raro. Tristeza. E esperança. Porque havia ali uma verdade que doía. Ele não estava mais lidando com a mãe que se apagava. Estava diante de uma mulher que tinha aprendido a existir. E isso exige reaprender. Eu não respondi imediatamente. Não por desprezo, mas porque eu precisava ter certeza do que eu queria dizer. Passei horas em silêncio. Até que, finalmente, escrevi. Eu sempre fui eu. Você só não precisou me ver antes. Enviei. E desliguei o telefone. Não como quem foge, mas como quem fecha um ciclo. Porque eu entendi algo que mudou tudo dentro de mim. Reconciliação não é voltar a ser quem você era para que o outro se sinta confortável. Reconciliação só existe quando ambos conseguem enxergar o outro como ele é. Agora. E eu não estava disposta a voltar atrás. Não por orgulho, mas por sobrevivência. Há histórias que não terminam com aplausos. Terminam com consciência. E quem chega até aqui não está buscando um final bonito, está buscando um final honesto. É por isso que essa voz continua encontrando quem precisa dela no Afonso Story. Algumas semanas depois, sentei novamente à mesa com os documentos. A casa. Meu nome. Minha história. Eu não vendi. Não transferi. Não negociei sob pressão. Não porque eu quisesse punir, mas porque eu precisava preservar. Não o imóvel. A mim. E, pela primeira vez, eu não senti culpa por isso. Senti paz. Não a paz de quem venceu uma batalha. A paz de quem não se perdeu. Eu caminhei pela casa em silêncio. Toquei a parede.
Passei a mão pelo batente da porta. Olhei para o quintal simples que eu mesma cuidei por anos. E pensei: isso aqui não é apenas meu. Isso aqui sou eu. Cada sacrifício, cada escolha, cada renúncia que agora fazia sentido. Eu não precisava mais provar nada. Nem que eu era uma boa mãe. Nem que eu era uma mulher forte. Nem que eu merecia respeito. Eu já sabia. E isso, ninguém podia me tirar. Eu não sei como será o futuro. Não sei se meu filho e eu vamos nos reencontrar de um jeito novo. Não sei se a dor vai se transformar em entendimento, ou apenas em distância respeitosa. Mas eu sei de uma coisa com uma clareza que nunca tive antes. Eu não vou mais me diminuir para caber na vida de ninguém. Nem mesmo na de quem eu amo. Porque é amor que exige que você se apague. Não é amor. É controle. E eu já vivi tempo demais sob esse nome errado. Há momentos em que ser mãe significa proteger. Mas há momentos em que ser mulher significa dizer: basta. E quem permanece ouvindo não está aqui por acaso, está reconhecendo o instante em que alguém escolhe existir, mesmo que isso doa. É por isso que histórias como a minha continuam encontrando quem precisa delas no Afonso Story. Hoje, quando me olho no espelho, eu não vejo uma mulher amargurada. Vejo alguém que sobreviveu a si mesma. Vejo alguém que deixou de pedir espaço e passou a ocupar. Eu não me tornei dura. Eu me tornei inteira. E se essa história encontrou você, talvez seja porque, em algum lugar da sua vida, você também tenha sido tratado como detalhe, como recurso, como alguém que só importa enquanto é útil. E talvez, como eu, você esteja aprendendo que existir não é egoísmo. É direito. Eu não sei se meu filho vai, um dia, me enxergar como pessoa antes de me enxergar como mãe. Mas eu sei que, quando esse dia chegar, eu estarei aqui. Não pequena. Não calada. Não invisível. Inteira. E isso é tudo que eu precisava recuperar. Porque, no fim, eu não perdi um casamento. Eu recuperei a mim. E algumas perdas são exatamente o que nos salva. Se esta história ficou em você depois da última palavra, não foi por acaso. Há vozes que só encontram quem está pronto para ouvir. E é assim que histórias como essa continuam vivas no Afonso Story.